Agora o deputado Chega. Muito boa tarde. Lamento não transmitir a mesma ideia de confiança e a mesma ideia de estabilidade que os meus outros colegas parlamentares, mas, e para ser breve, apenas deixar aqui 5 notas que me parecem ser importantes. A primeira é que os dados que nos foram hoje apresentados e que foram aqui mais ou menos tratados revelam que 40% dos portugueses perderam ou parcialmente ou totalmente os seus rendimentos. Falar disto com segurança é o pior que podemos fazer, quando temos quase metade da população a perder rendimentos. Portanto, não estamos numa situação nem de confiança, nem de segurança. 40% dos portugueses ou perderam totalmente ou parcialmente os seus rendimentos com a crise. E isso deve-nos obrigar, de facto, a pensar e a repensar como é que vamos fazer esta saída progressiva, mas que medidas de apoio e de almofada é que vamos ter para suportar estes dados que, sublinho, são tremendos e que nos colocam, diria, talvez num dos piores cenários da Europa Ocidental em matéria de perda de rendimentos. Este é um dos pontos. O segundo ponto prende-se com isto. Nós só conseguiremos fazer, segundo nos disseram os próprios especialistas, a análise dos resultados das medidas de desconfinamento cerca de 14 dias depois. O que nos leva então a questionar como é que o Sr. Primeiro-Ministro definiu como calendário de reabertura dias que não coincidem com os dias da análise da reabertura anterior. Eu vou-vos dar um exemplo, para que se perceba em casa. Nós vamos, dia 18, passar das fases mais preocupantes, a reabertura da restauração, do maior comércio, etc. Mas não temos ainda a avaliação de desconfinamento que houve a 3 de maio. E, portanto, estamos a correr um risco desmesurado, porque os prazos não foram bem pensados. A verdade é que não foram bem pensados, porque não temos ainda a análise completa, pelo menos nós não somos especialistas, os políticos, mas é o que nos dizem, é para isso que vimos aqui, e percebemos hoje que a análise do desconfinamento que foi feita a 3 de maio não está ainda terminada. E, portanto, vamos dar um salto grande, necessário, mas sem ter a segurança dos dados que deveríamos ter. E, portanto, eventualmente deveríamos ter tido prazos mais alargados nesta matéria, para podermos transmitir com a tal segurança que os meus colegas disseram que saía hoje daqui, essas medidas. Por outro lado, nós temos um outro problema, e que foi hoje também apresentado. Sem me caber a mim dizer o que disseram os especialistas, a questão dos surtos, que aliás o Sr. Presidente o Sr. Primeiro-Ministro sublinhou. E os surtos, como sabemos, estão associados a eventos específicos. Nós vamos ter a reabertura do futebol em breve, da Primeira Liga, vamos ter alguns eventos políticos, como a Festa do Avante e outros, embora mais para a frente, e é preciso percebermos exatamente se os surtos estão associados ou não a alguns fenómenos de natureza de massas em eventos desportivos, ou musicais, ou culturais, como aconteceu, por exemplo, em Itália, em jogos de futebol. E, portanto, é importante, antes de transmitirmos às pessoas que vai acontecer A ou B, temos que ter segurança. O Sr. Primeiro-Ministro passou semanas, meses, a dizer que, para ele, as decisões que tomaria são as decisões que os cientistas transmitem. Pois hoje, pela primeira vez, confesso, fiquei com a sensação de que há dois mundos, o dos cientistas e há o dos políticos. Porque lá dentro é dito uma coisa e cá fora, aparentemente, quer-se transmitir outra. E isso não é assim. Portanto, nós podemos dizer que é assim, mas não é assim. E, portanto, quando não é assim, nós temos o dever de dizer que não é assim. Portanto, o apelo que fazemos também é que haja um repensar da forma e do calendário, sobretudo para que tenha uma base científica, para que todos nós, que vamos ter que votar, e para quem vai ter que decidir, possa ter a consciência, pelo menos tranquila, de que o fez, enfim, com o melhor que a ciência tinha disponível à altura. E neste momento eu penso que isso não está a acontecer. Para finalizar, só dizer o seguinte. Eu entendo que o que aconteceu ontem e anteontem é uma das maiores farsas que nós podemos assistir nesta matéria. Eu não vou associá-lo à pandemia, nem às pessoas que estão a sofrer, porque isso já seria demasiado grave, mas a verdade é que temos um Ministro das Finanças e um Primeiro-Ministro que se meteram numa enorme alhada com a injeção do dinheiro no novo banco. E a solução que arranjaram para isso foi criar um fediver com as eleições presidenciais. O que me custa a mim não é que o Governo tenha feito, que já estamos habituados a isso. O que custa é um Presidente da República que se deixa envolver nesta farsa. E que, por um lado, diz que só fala de eleições presidenciais, dos quais eu sou candidato também, em outubro, e aparentemente estamos em maio e já se pode falar sobre eleições presidenciais, porque o Governo quer falar sobre eleições presidenciais. E, portanto, não podemos deixar passar isto em claro. Porque o que estamos aqui a ver é um desvio de atenções à frente de todos. E o que está a acontecer é que o Governo utilizou um fediver, que são as eleições presidenciais, que não o vinculam, nem que nem nada a ver com o Governo, lançando o Presidente para uma recandidatura,
E o Presidente não se vir demarcar disso, nem se vir afastar. Pelo contrário, aproveitar a jogada para ganhar balanço, pelo menos segundo a imprensa e segundo aquilo que se leu ontem à noite. Portanto, na fase em que estamos de desconfinamento, na fase em que estamos de luta contra a pandemia e de escrutínio que o Parlamento, de todos os partidos que aqui estão, tem que fazer em matéria do que aconteceu com o novo banco, o que se arranjou foi um fé-diver. E isso é intolerável. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Caso contrário, passamos a andar nós, os políticos, os parlamentares e os partidos, a reboque do Governo. E eu não aceitaria isto. O Sr. António Costa é Primeiro-Ministro de Portugal. Não é a primeira, a segunda...